chega a doer o ouvido. Um juiz, que foi um juiz ladrão, como mostrou a Vaza Jato, vem aqui tentar se mostrar como paladino da moral, como se lutasse contra a corrupção. É muita falta de vergonha na cara, senador Sérgio Moro. Com a palavra, Excelência, 1 minuto. Presidente, fui ofendido aí pela deputada que não sei o nome, mas assim, vamos colocar a história no devido lugar. O PT, o governo do PT, roubou a Petrobras, o pessoal foi condenado lá no Mensalão. Eu sei que o pessoal está nervoso porque perdeu ontem a indicação do Jorge Messias e é uma sinalização de que o governo Lula está no seu fim, mas a gente não pode aceitar isso, essa ofensa assim gratuita. Eu tenho absoluta consciência tranquila do que eu fiz na Operação Lava Jato e o roubo da Petrobras foi real. A Petrobras recuperou 6 bilhões de reais e tudo isso aconteceu no governo Lula. Como se não bastasse, agora a gente está vendo todo esse roubalheira dos aposentados e pensionistas com suspeita do envolvimento do filho do presidente Lula. Miliciano, matador, torturador, mas mais do que isso, ele defendeu explicitamente, enquanto deputado, as milícias. Está todo cortado, todos os microfones aqui. Não existe isso. Não existe isso. Não pode. Está todo mundo passando dos limites. Está impossível isso aqui. Está todo mundo entrando na família das pessoas, na vida íntima das pessoas. Por favor. Eu quero falar que o problema, presidente, não sou eu que homenageei um policial 20 anos atrás, quando ele era um atirador do BOPE, um grande exemplo para a sua tropa, 20 anos atrás. O problema é hoje em dia essas pessoas estarem defendendo os maiores bandidos que esse país já teve, depois de tudo que ficou provado contra ele, alguém que sempre foi o presidente dos maiores escândalos de corrupção do Brasil. Mensalão 2003, presidente Lula. Petrolão 2007, presidente Lula. Caso Master agora, presidente Lula. Roubo dos aposentados de INSS, presidente Lula. Presidente, nós vamos acabar com essa carga tributária altíssima, altos impostos, roubalheira, corrupção, porque o Brasil vai escolher o caminho da prosperidade com a gente. Acabou o governo Lula para a felicidade dos brasileiros. Cantilena enfadonha da extrema-direita e dos bolsonaristas. Então vamos nos focar no que é objeto dessa sessão para a derrubada desse veto cruel do presidente Lula em cima dos condenados que receberam penas excessivas no 8 de janeiro. Muito obrigado. Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, eu peço a Vossas Excelências, nós estamos numa sessão do Congresso Nacional. E a gente tem aqui um candidato, pré-candidato a presidente do Brasil, do meu estado, berço do bolsonarismo, mas também berço de muita resistência, que quando foi deputado estadual, homenageou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, deixou em seu gabinete por anos, a mulher dele, a mãe dele, miliciano, matador, torturador, mas mais do que isso, ele defendeu explicitamente, enquanto deputado, as milícias. Está muito difícil, porque a presidência tem que conduzir a todo instante, tentando minimamente. Vossas Excelências são todos e todas autoridades do Poder Legislativo do Brasil. Senhor presidente, hoje eu consigo entender a histeria que está acontecendo nessa casa. É muito difícil acordar uma quinta-feira onde o governo e essa turma da Lacrolândia foi massacrada no plenário ontem. Vocês perderam não só a indicação de um ministro que queria sentar na Suprema Corte, vocês perderam a dignidade. É verdade. E agora eu fiquei confuso, porque há pouco eles estavam levantando questão de ordem, falando que nós queríamos soltar bandidos, traficantes, homicidas. E aí foi esclarecido que isso não está no texto, que isso foi removido. Mas eles continuam criticando, eles não querem liberar o povo. Na verdade, se esse projeto fosse para defender bandido, vocês votariam sim, porque é o que vocês fazem. Agora, vamos colocar um ponto de reflexão a tudo que está acontecendo no Congresso Nacional? Vocês estão à beira da loucura, porque vocês já estão derrotados no dia 4 de outubro. Vocês perderão as eleições para Flávio Bolsonaro, que vocês adoram chamar de bandido.
Mas eu nunca vi o Flávio Bolsonaro ser condenado em 3, 4 instâncias por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, passiva. O Flávio não andou com dinheiro na cueca, senhores. O Flávio não tinha sítio em Atibaia, triplex no Guarujá. O Flávio não roubou os aposentados do INSS. O Flávio não fez reunião com Daniel Vorcaro às escondidas no palácio. É verdade. Então, senhores, o discurso de Vossas Excelências é completamente auspicioso. Acho até que se levar vocês num hospício, vocês ficariam e lá eles teriam que soltar os que estão lá, porque vocês conseguem ser pior. A democracia que vocês defendem é a democracia do suco de laranja. Espremeu, se tiver doce, eu tô dentro, se tiver azedo, eu faço cara feia. A grande verdade, senhores, é que o Brasil está mudando, e o Brasil está mudando porque nós temos liderança que não tem o rabo preso. E essa sessão hoje é pela memória de um homem que morreu na cadeia. A nossa sessão é pelo Clezão, que foi assassinado. A dosimetria não é o que nós gostaríamos. Nós queríamos era que esse povo não tivesse que ficar um dia na prisão. Mas o sistema é bruto, o sistema é violento, ele engole pessoas, ele derruba para conseguir o que ele bem entende. Mas o fim da era da escravidão está chegando. E quero lembrar a Vossas Excelências que esta sessão hoje não está certa, não está completa, porque aqui hoje, pelo regimento, também teria que ser lido a nossa CPMI do Banco Master. Nós tínhamos que ter essa CPMI instaurada para que a gente colocasse na cadeia os políticos que estavam lá viajando e curtindo, ministros com 129 milhões de contratos, senhores. Mas é claro, nem tudo é perfeito, e eu não vou ficar falando disso, porque nós já tivemos grandes vitórias ontem, senador Rogério Marinho, graças à oposição, graças ao trabalho que o senhor fez, e principalmente graças ao nosso presidente Davi Alcolumbre, que fez a sua parte. A democracia se escreve com seriedade. E olhando nos olhos das filhas e da esposa do Clezão, eu vou falar uma coisa para vocês: a morte do Clezão não foi em vão. O Brasil está mudando porque um homem foi morto pela ditadura que está instaurada nesse país, e nós restabeleceremos a democracia brasileira. Viva ao nosso pré-candidato Flávio Bolsonaro. E para encerrar, eu vou encerrar assim, ó: chora petista, bolivariano, a roubalheira do PT tá acabando. Muito obrigado, senhor presidente. Sabe o que está acontecendo aqui? Vossa Excelência quebrou a narrativa do PT, acabou com a narrativa da esquerda. Sabe por quê? Porque eles vieram aqui... O tempo de Vossa Excelência já está contando. São 3 minutos, né? 3 minutos, por favor. Vossa Excelência veio aqui e deu a decisão mais correta legal e constitucionalmente de separar os crimes hediondos de acordo com a aprovação do Lei Antifacção, e o PT, para prejudicar quem está sendo injustiçado, por exemplo, do 8 de janeiro, nesses processos abusivos, está disposto, o PT, o PSOL, os outros partidos, a fazer uma questão de ordem para desfazer a decisão de Vossa Excelência, para que o veto a ser apreciado inclua os dispositivos que vão diminuir a pena para feminicidas, que vai diminuir a pena para estuprador, para criminoso hediondo. O PT, para continuar na sua narrativa, os apoiadores do Lula, deputado Paulinho, só para continuar na narrativa falsa, mentirosa, de que alguém aqui está querendo beneficiar criminoso hediondo, fez uma questão de ordem para desfazer a decisão corretíssima de Vossa Excelência, presidente Davi Alcolumbre, de prejudicar a parte que foi aprovada na lei antifacção e só votar a parte da dosimetria. Eu vou repetir: se a questão de ordem da esquerda for admitida por Vossa Excelência e derrubarmos o veto da dosimetria, os criminosos hediondos serão beneficiados pela esquerda. Estuprador, aliás, sempre são aqui, né?
Quando a gente propõe aumento de pena para estuprador, o PT vai contra. A gente propõe que o pedófilo tenha castração química, o PT vai contra. A gente propõe progressão de regime maior, ou seja, dificultar, ficar mais tempo preso. Quem mata a mulher, o PT diz que só pode ser quando é reincidente, só pela segunda vez. Presidente Davi Alcolumbre, parabéns, vossa decisão não foi só salomônica, porque essa caberia, inclusive, esse adjetivo caberia à vossa decisão, mas foi mais do que isso, foi legal, constitucional, e o que o PT e a esquerda estão aqui desesperados é que vossa excelência quebrou a narrativa deles. Eles quiseram imputar na direita, em quem está defendendo, na verdade, direitos humanos, aqui, que é quem está defendendo a derrubada do veto da dosimetria, quem está defendendo justiça, que nós estaríamos defendendo criminosos hediondos. Pois bem, com a questão de ordem deles, se vossa excelência acatar, e não deve acatar, quem vai beneficiar estuprador, feminicida, torturador e criminoso hediondo é a esquerda. Parabéns, presidente. E a gente tem aqui um candidato, pré-candidato a presidente do Brasil, do meu estado, berço do bolsonarismo, mas também berço de muita resistência, que quando foi deputado estadual, homenageou Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, deixou em seu gabinete por anos, a mulher dele, a mãe dele, miliciano, matador, torturador. Mas mais do que isso, ele defendeu explicitamente, enquanto deputado, as milícias. O senador que falou anteriormente não foi citado. Não foi citado. Eu peço que Vossa Excelência, que fez um apelo nesse momento, dizendo que todo mundo aqui deveria seguir o regimento, portanto que o regimento seja cumprido, inclusive por Vossa Excelência que conduz a essa sessão. Porque não dá para dar palavra só porque uma deputada fez uma análise, sem citar nome de ninguém, mas se a pessoa se sentiu incomodada, porque talvez ela deve ter alguma verdade no que a deputada falou, o senador foi lá e respondeu. Primeiro, que o regimento seja cumprido, e segundo, ele vestiu a carapuça, porque sabe que tem relação com milícia, sim, com rachadinha e outros crimes. Com a palavra o deputado Guilherme Derrite. Senhor presidente, bom dia a todos. Tem que ficar claro uma coisa aqui. Para parabenizar a consultoria legislativa do Senado Federal, tinha um ponto que era muito perigoso se nós derrubássemos integralmente o veto, e foi nesse parecer que a mesa emitiu, preservou. Qual é essa grande dúvida que pairava, esse problema que poderia existir? Na lei antifacção, nós recrudescemos a progressão do regime de cumprimento de pena para os criminosos do crime organizado. No mínimo 70% do cumprimento da pena deverá ser em regime fechado, podendo chegar a 85% do regime fechado se for reincidente e líder de organização criminosa. Ocorre que, por conta da temporalidade, ou seja, do tempo, a lei da dosimetria foi aprovada posteriormente, e se a gente derrubar, e vamos derrubar o veto hoje, ela alteraria, voltando ao cumprimento da pena, com apenas 40%, ou seja, favorecendo membros do PCC, do Comando Vermelho, estupradores, sequestradores, feminicidas. Então, eu quero parabenizar a consultoria legislativa do Senado Federal nesse ponto, e dizer que quem está defendendo com questão de ordem que isso seja retomado, pelo menos que seja honesto e diga que está defendendo sequestrador, está defendendo estuprador. Então, esse ponto era o mais importante e que mais preocupava a população brasileira. Foi uma grande conquista do Congresso Nacional e tem que ser respeitado. E para finalizar, presidente, falando em respeitar a posição do Congresso Nacional, eu venho aqui de forma pública mostrar minha indignação com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que não reconheceu que nós aprovamos no Congresso Nacional a questão da perda dos direitos políticos dos presos provisórios no Brasil. Este Congresso aprovou o fim do direito ao voto aos presos provisórios. E para quem não sabe, em 2022, 296 mil presos provisórios tiveram direito ao voto. Só lá no meu estado de São Paulo, senador, mais de 47 mil presos provisórios podem votar. E o Congresso decidiu, e essa decisão tem que ser respeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, ninguém aceita deixar nas mãos de quem que está cumprindo pena, cometeu crimes, o futuro do nosso país. Obrigado e parabéns mais uma vez por essa acertada decisão. E agora, de fato, a gente vai preservar, e criminoso que pertence a PCC e Comando Vermelho vai cumprir, sim, no mínimo 70%, podendo chegar a 85% da pena em regime fechado. Grande dia para o Brasil. Pois é, a esquerda não aceita o contraditório, principalmente agora que eles se acham donos do poder, só porque temos esse desgoverno que, por enquanto, está ainda na frente do Brasil, mas está com os dias contados. Agora, a verdade é o seguinte,
que o Jorge Messias, que foi recusado ali de forma inédita ali no Senado Federal, já tinha mais de 40 anos que isso não acontecia. Pessoal, na era do PT, na era do Lula e da Dilma, todos os ministros que eles indicaram ao Senado Federal ali para fazer a sabatina passaram e foram direto para o STF. É a primeira vez que isso acontece. Isso é algo inédito. Isso nunca aconteceu na era do PT, na era da Dilma e do Lula. E o que isso mostra para nós? Mostra que o PT está desmoralizado, sem popularidade, sem força política, até mesmo no Congresso Nacional. E aí, o que a gente pode enxergar daqui para frente? Que vai ser muito difícil para o Lula enfrentar essas próximas eleições, e alguns já estão falando ali em Brasília que ele pode até pular fora e não disputar essas eleições, colocando alguém no seu lugar, inventando uma desculpa, inventando algum problema e colocar um substituto. Agora, o Jorge Messias, coitado do rapaz, saiu chorando, né? E ali os fotógrafos filmando ali, fazendo a foto, e o segurança até nem deixou filmar, ficou na frente para não mostrar ele chorando. Claro, né, pessoal? Imagine que ele já estava até gastando o dinheiro que ele ia ganhar lá na frente. Sabe quando você recebe ali uma promoção no seu trabalho, ou você recebe ali uma carta proposta para você trabalhar numa empresa onde você vai ganhar bem, onde você vai ganhar melhor? Tem alguns que já começam a gastar, já começam a passar o cartão para lá e para cá, porque sabe que vai receber. É a mesma coisa. O Jorge Messias, pessoal, imagine, é a promoção da vida dele. Todo jurista, todo advogado, toda pessoa que se prestou para seguir a carreira jurídica, o ápice, o momento mais alto ali, seria ser indicado para ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Preste atenção, não é por causa dos 44 mil reais que eles ganham, não. Não é por causa também do carro que eles têm para dirigir ali, um carro do Estado, financiado pelo seu e pelo meu governo, pelo meu dinheiro. Não é por causa também do apartamento funcional, do escritório do seu gabinete, dos seguranças. Não é só por causa disso, não. Sabe por quê, pessoal? Vocês já estão vendo aí, né? Os ministros têm parentes com escritórios de advocacia e movimentam milhões de reais. Ou seja, o Jorge Messias estava diante de uma linha muito tênue, onde ele iria cruzar essa linha e poderia facilmente ficar multimilionário. E do que nós estamos falando? Bom, nós estamos vendo aí, né, o Moraes com a sua esposa, com aquele escritório multimilionário ou até mesmo bilionário. O próprio Fachin tem a sua filha ali que tem um escritório de advocacia também que movimenta processos milionários. Nós temos também o Dias Toffoli, que tem parente com escritório. Nós temos até o Rodrigo Pacheco, que foi ali do Senado, presidente do Senado, também tem escritório de advocacia. O próprio Barroso, com seu filho ali também, escritório de advocacia. O próprio Gilmar Mendes também tem conhecidos e parentes. Ou seja, pessoal, entrar para o Supremo Tribunal Federal significa dar um upgrade ali, dar uma subida de vida que qualquer brasileiro gostaria de dar, mas que não tem essa oportunidade. Então, o Jorge Messias, eu tô até com dó desse rapaz, porque as próximas noites dele vai ser mesmo difícil. Agora, quem mandou apoiar também o tal do aborto, né? Quem mandou apoiar, ser contra também, né? Ali a dosimetria, redução das penas e até mesmo da anistia. Ele deixou bem claro que ele era totalmente contra a anistia, totalmente contra a dosimetria, ou seja, princípios e valores socialistas, comunistas e petistas. Então, pessoal, faz o L, chupa essa manga. Agora a verdade é o seguinte, o Davi Alcolumbre ficou bastante feliz com a reprovação do Jorge Messias, porque, vocês sabem, o Davi Alcolumbre quer que quem seja o indicado do Lula seja o próprio Rodrigo Pacheco, o qual ele deve favores. Ele deve favores por Hugo Mota, deve favores para o Moraes, deve favor para um tanto de gente. Ali em Brasília, pessoal, é assim. Se você for puxar uma linha, vai caindo todo mundo, tá todo mundo um ligado no outro. Sabe aquela teia de aranha? Então, não tem ninguém que seja assim totalmente solto, livre, sem nenhum rabo preso. Não existe, pessoal. Ali todo mundo deve favor para alguém.
E talvez foi por isso que o Jair Messias Bolsonaro foi expurgado, cuspido, enxotado da política, né, sendo tirado da presidência, ficando inelegível e sendo preso. Por quê? Deve ser porque ele não queria fazer esses conchavos, né? O Jair Bolsonaro sempre falou o contrário a esses acordões aí. Apesar, pessoal, de muitos falarem assim, mas o Bolsonaro apoiou, por exemplo, a candidatura do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota ali no Senado e na Câmara. Sim, mas não foi a gosto dele, foi a contragosto, foi por causa do Valdemar da Costa Neto. Se temos hoje o Davi Alcolumbre segurando os processos de impeachment em Brasília e temos o Hugo Mota segurando a anistia dos presos ali políticos em Brasília, a culpa é do Valdemar da Costa Neto, não é do Jair Bolsonaro. É que vocês precisam entender. Eu tenho certeza que tem gente que está me assistindo aqui que já entendeu, mas tem alguns que não entenderam que o Bolsonaro, dentro do PL, ele não mandava nada. Quem manda é o próprio Valdemar da Costa Neto. Esse Valdemar que, se você der um Google aí procurar Valdemar da Costa Neto e Lula, você vai ver foto dele lá abraçando, rindo, naquela companheirada toda. Ou seja, lá atrás eles eram amigos, comparsas. Então, para mim, o Valdemar da Costa Neto não é de direita, ele pode ser até de centro, mas se não for de centro, tem um pezinho até na esquerda. E aí, meus amigos, o que acontece é o seguinte, que o Jair Bolsonaro, porque não quis fazer esses conchavos, esses acordões aí que o próprio Davi Alcolumbre faz, que o próprio Hugo Mota faz, é por isso que ele foi julgado para fora da política. Ali em Brasília realmente é duro, é pesado. Inclusive tem um empresário, palestrante, coach, como quiser chamar, que quer entrar para a política, mas não consegue porque eles sabem que ele é casca grossa. O nome dele é Pablo Marçal, você já deve ter ouvido falar dele, tentou nas últimas eleições municipais para prefeito de São Paulo, não conseguiu, por quê? As ideias que ele tem realmente são contraditórias, realmente são ideias ali chocantes mesmo, que mexem com a população. E aí o sistema não quer esse tipo de pessoa. O sistema gosta de alguém como o Ricardo Nunes, por exemplo, ali, que é o prefeito. De alguém como, por exemplo, o Davi Alcolumbre, o Rodrigo Pacheco. O sistema gosta dessas pessoas que são pau-mandados, essas pessoas que servem aos cabeças que estão em cima. E aí, alguns já falaram, inclusive, pessoas influentes já apontaram que quem está à frente de todo o sistema em Brasília seria o Gilmar Mendes, que é o ministro decano que está há mais tempo no Supremo, ficou mais do que todo mundo. Só que tem alguém que está acima dele, que segundo o ex-governador Antony Garotinho, seria os banqueiros, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Santander, Nubank e até os bancos públicos que têm cabeças ali à frente, né, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Os bancos é que controlam todo o sistema da política, do judiciário, do parlamento, de tudo. Só que ali em Brasília, politicamente falando, o Gilmar Mendes é a grande voz. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários se você acredita que esse ano nós vamos ter uma grande virada em Brasília com a chegada do Flávio Bolsonaro e também com uma renovação de 2/3 do Senado Federal. Será que com essa rejeição, essa recusa, de forma inédita, surpreendente, de um indicado de Lula ali para o STF, será que isso indica que coisas novas estão para acontecer ainda este ano no Brasil? O que você acha? Será que o povo brasileiro acordou e não quer saber mais só de carnaval e futebol, mas agora está prestando atenção na política? O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Quero que você coloque também de qual estado você está nos assistindo. Sabe para quê? Porque nós lançamos aqui, vamos trazer outros também, pesquisas de senador e governador por estado. Se você buscar aqui no nosso canal, tem aqui os senadores que estão ganhando na frente, ali estão correndo na frente no seu estado e também quem está na frente para governador. Tem vídeo aqui no canal, é só você buscar aí. Olha só, pessoal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Clica aqui embaixo, se inscreva no canal. É muito importante você se inscrever porque este ano é um ano decisivo. Nós vamos cobrir tudo aqui. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política, é só você se inscrever aqui. Totalmente gratuito. Dá um like neste vídeo e estamos juntos.